Oi pessoal, as próximas 48 horas serão de muita atenção à região sul de Minas devido ao risco de temporais e chuvas intensas que acumulam grandes volumes. Fiquem atentos. No início da tarde dessa quinta-feira tivemos registro de chuva aqui em Pouso Alegre e cidades do entorno. Foram cerca de 12 milímetros em quase 40 minutos. Mas ainda foi da combinação de calor e umidade, algumas instabilidades que estavam presentes na nossa região. A partir de agora, a chuva que acontece é devido à formação de uma área de baixa pressão que agora está entre o estado de São Paulo e o extremo norte do estado do Paraná, no litoral. O que acontece? Essa baixa pressão será responsável por impulsionar umidade para dentro do continente e, obviamente, o sul de Minas está na rota desse corredor novo de umidade. Por que temos risco? A partir da formação completa dessa baixa pressão, entre o finalzinho da tarde e início de noite dessa quinta, a gente vai ter um ciclone extratropical também se formando ao longo da sexta-feira. Ele será, claro, responsável por rajadas de vento de 60 a 80 quilômetros em algumas áreas do extremo sul de Minas, mas também de levar chuva volumosa até ele se afastar para alto mar e dar origem a uma nova frente fria que também provoca chuva. A situação, ampliada no nosso satélite, já mostra os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia. Nesse momento, a nossa região está com atenção de cor laranja, visto que há risco para temporal, chuva que pode alcançar de 50 a 100 milímetros, rajada de vento de 60 a 100 km por hora e que duram até as 23h59 desse dia 29 de janeiro, mas serão renovados a partir do primeiro minuto do dia 30, então valendo até as 23h59 desse mesmo dia. Isso é uma mudança já clara do Instituto Nacional de Meteorologia na aplicação dos alertas, visto que a chuva está bem espaçada. Antes eles lançavam os alertas por volta das 10 da manhã, mas a chuva já acontece de maneira intensa na volta da madrugada, no início e decorrer da manhã e se intensificando também durante a tarde. Na segunda faixa, em amarelo, nós também temos alerta, mas aqui chuvas intensas que podem alcançar 50 milímetros por dia e, claro, rajadas que vão de 40 a 60 quilômetros por hora. Nessa segunda área que vai até o noroeste de Minas, a gente também tem essa predisposição para uma nova atualização desse alerta, mantendo aí também as 23h59 do dia 30 de janeiro. Pelo satélite também a gente já consegue perceber essas instabilidades que cortam o estado de Minas Gerais de norte a sul. No extremo nortão nós temos alguns alertas do CEMADEM, principalmente de risco hidrológico. É aquele risco para alagamentos, extravasamentos de rios e em alguns pontos já do extremo noroeste, como na região de Buritis, infelizmente tem risco também para deslizamentos de terra, como na cidade de Belo Horizonte. Muita atenção também para essas áreas, para você que acompanha o Mando News fora do sul de Minas. Então o que a gente pode esperar? Uma noite de quinta-feira que já tem alguns episódios de chuva, pancadas que podem ser de forte intensidade, e uma sexta-feira que representa chuva para todo o sudeste do país. Destaque, claro, para a área mais a oeste do estado de São Paulo e extremo norte do Paraná, que tem risco para granizo. Lembrando que essa faixa de instabilidades também pode avançar para cá. A baixa pressão estava prevista de formação entre São Paulo e o Rio de Janeiro e ela mudou facilmente a localização se aproximando do Paraná, então mudanças nessas 24, 48 horas não são descartadas. Onde os ventos mais fortes podem ser esperados aqui no extremo sul de Minas, região de Itajubá e de Passa Quatro. Pouso Alegre pode sim ter rajadas de vento, mas que não devem alcançar aí os seus 80 km por hora, de acordo com a Climatempo. Falando então de temperaturas, gente, Pouso Alegre com mínima de 18, máxima de 23 graus. Aquela queda expressiva que a gente já previa no início da semana se concretiza na sexta-feira, por aqui cerca de 25 milímetros, mas não fiquem surpresos se isso dobrar de volume. Maria da Fé fica entre 17 e 20 graus e Piranguçu entre 17 e 21. E eu me despeço com imagens impressionantes da cachoeira de 15 quedas na cidade de Congonhal, capturadas pela Calira, que sempre passa ali pelo trecho e ficou impressionada com o volume expressivo da cachoeira. Para vocês terem uma noção, ela capturou ali por volta das 15h30 do dia 28 de janeiro e 2 horas antes choveu na cabeceira dessa cachoeira, mudando totalmente o volume e a coloração. Vamos ouvir o que ela falou no momento da gravação do vídeo. Olha como que tá a cachoeira aqui das 15 quedas hoje. Tá forte. Olha isso. Olha a pressão da água. Abaixou, né, Thaís? É. Abaixou, tava o dobro.
Segundo meu pai, já tava o dobro? Não, tava mais do que o dobro. Como assim? Tava... Muita água. Quanto foi? E você pode notar que no finalzinho ela colocou um take de como é a Cachoeira 15 Quedas em panoramas normais, sem chuva, com a água bem mais clarinha e o volume claro, com uma redução drástica. É importante salientar que agora não é época de banho de rio, de banho de cachoeira, os riscos estão morando muito próximos da gente. Logo que o tempo voltar a firmar, eu volto a fazer propaganda das cachoeiras aqui da nossa região, mas por enquanto é bom você ativar os alertas da Defesa Civil e ficar atento, claro, à previsão do tempo aqui no Mando News.